Esse vídeo agora vai estar mais direcionado para falar sobre a coletiva de Daniel Paulista, que ele detonou a arbitragem pelos lances polêmicos em cima de Derek Lacerda, pelo lance polêmico do pênalti de Léo Pereira e Nathan Mendes. Enfim, a gente vai chegar lá. Primeiro, o Sport soltou uma nota oficial no Instagram, né? O Sport Clube do Recife lamenta, vou até descer aqui mais um pouquinho minha tela, tá, gente? O Sport Clube do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo. No primeiro tempo, um pênalti claro em Derek Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Aí vamos lá, vamos chegar no pênalti de Derek Lacerda, porque eu acho bem importante aqui a gente deixar lance por lance, frame a frame, para ficar bem organizado aqui em vídeo. Eu só vi esse lance no ao vivo, no replay praticamente não mostrou. E aí eu tô vendo agora com vocês de novo. Jogada pela ponta esquerda, Derek Lacerda recebe o passe e tem a carga aqui de Gabriel. Derek Lacerda vai proteger a bola para armar um chute ou armar um passe e ele recebe a carga por trás de Gabriel, volante do Bragantino. Ó, mais uma vez o detalhe, ó, aqui, ó. Ele recebe a carga de Gabriel. Aí a interpretação de Daronco foi: não falta, um lance normal de jogo. E a interpretação do pessoal do VAR foi: segue a marcação de campo de Daronco. Aí eu acho que eu tenho que detonar um pouco mais o VAR do que propriamente Daronco. Porque ali no ao vivo tu pode errar isso daí. Derek Lacerda foi fazer a proteção de corpo, ele deu aquele recuo natural para quem vai proteger a bola, é natural, normal. E Gabriel chega por trás gerando a carga. E aí é interpretativo. Vai da interpretação da Daronco marcar ou não o pênalti. E a gente sabe, no duelo sempre marcam contra o Sport. Se isso fosse ao contrário, se a carga fosse de Rivera em cima de Eduardo Sacha, muito provavelmente Daronco ou qualquer outro árbitro brasileiro marcaria o pênalti para o Bragantino. A gente sabe, o Sport é o time mais azarado do Brasil. É óbvio isso. E aí, no lance interpretativo, sempre na dividida, é sempre contra o Sport, pô. Infelizmente é a realidade. E assim, não tô aqui pagando, coitadinho do Sport, é a vítima do mundo inteiro. O Sport tá rebaixado. Mesmo se ganhasse o jogo de hoje, estaria rebaixado. Mas é bizarro como sempre na dividida é sempre contra o Sport. Eu nem tô aqui entrando no mérito de, foi pênalti claro. Tinha que ser dado pênalti de todo jeito. Daronco é um incompetente. Eu nem tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito de sempre na dividida é sempre contra o Sport. É bizarro. Mas beleza, isso aqui é um lance interpretativo, que eles não deram pênalti. E acho que o VAR teria um papel importante para chamar Daronco. Daronco, vem aqui revisar o lance. Já que teve a carga nas costas de Derek Lacerda. Mas sequer o VAR chamou Daronco e foi bem rápido a tomada de decisão, né? Se fosse parentes, tá? Finge que é o oposto. Rivera vai tentar fazer a carga ali em cima de Eduardo Sacha. Poderia até ser que não dessem um pênalti. Pô, segue o jogo, beleza. Mas o VAR, tu acha que o VAR ia falar: não, apita logo o final do jogo aí, Daronco? Não. O VAR ia falar: Daronco, espera aí. Os caras iam passar uma eternidade checando esse lance, ó. Será que a ponta do cadastro da chuteira de não sei, de fulaninho tá... Contra o Sport é bizarro. É sempre eles buscam caçar pelo em ovo para prejudicar o Sport nos jogos. É bizarro. Ou pelo menos para apitar na decisão sempre contra o Sport. Pode não ser uma decisão acertada ou não. É impressionante. Aí beleza, esse foi o primeiro lance polêmico de Sport Bragantino, tá, gente? O segundo, aí vem aqui, ó. Daronco assinalou um... Aí aqui, ó. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. Aí vamos lá. Mas não é papel de Daronco ir pro VAR checar o lance. Aí é papel do VAR, se observou em algum ângulo, em algum frame, em algum ângulo ali na câmera que não houve contato, aí é papel do VAR chamar Daronco. Daronco, a gente observou aqui por esse ângulo que não teve contato de Léo Pereira em cima de Nathan Mendes. Se o VAR observou pelas imagens que não houve contato, aí o VAR tem a obrigação de chamar Daronco. Só que o detalhe do lance é o seguinte, gente. Nessa jogada aqui, pelo menos assim, o único ângulo que ficou disponibilizado para nós torcedores que estavam acompanhando o jogo pelo Premiere foi esse foi o único ângulo. E assim,
Até foi dito na transmissão, né? É um lance inconclusivo. Você não tem a certeza, olhando por esse ângulo, que tem um toque. Pra mim, assim, você não tem a certeza absoluta, né? Fica a sensação de que Léo Pereira tocou no tornozelo ali de Nathan Mendes. Mas é a impressão. Você não tem a certeza absoluta. E assim, mais uma vez, o papel do VAR é: se a gente tem um ângulo, uma câmera mostrando, evidenciando que não houve contato, que houve um erro claro de Daronco, a gente tem que chamar o árbitro de campo para checar o lance na cabine do VAR. Só que se as imagens são inconclusivas, segue a marcação de campo. Veja só, eu nem tô entrando no debate se foi pênalti ou não, tá? Eu tô entrando no debate da ação do VAR e o que é que Daronco poderia fazer ou não. Daronco seguiu a manada, né? Ele foi basicamente de acordo com o que o Bandeirinha assinalou. Ele olhou pro Bandeirinha e o Bandeirinha aqui, ó, levantou a bandeirinha e, ó, Daronco, pênalti. Aí Daronco assinalou o pênalti. Só que aí, depois disso tudo, como o VAR não chamou porque as imagens eram inconclusivas, segue a marcação de campo, pênalti pro Bragantino. Sempre na dividida, sempre contra o Sport. Bizarro. Na verdade, parênteses, o único jogo que o Sport não foi, vamos dizer assim, não foi prejudicado ou foi beneficiado foi naquele jogo contra o Fortaleza. E, segundo o pessoal do VAR, o lance foi inconclusivo. Pelas câmeras, né, pelas imagens, estava inconclusivo o lance. Se estava inconclusivo, segue a marcação de campo. Na visão do VAR, estava inconclusivo, tá, gente? Eu não estou falando que foi a minha visão, não. Foi a visão do VAR. Se estava inconclusivo, segue a decisão de campo. Ponto. A decisão de campo foi não gol pro Fortaleza. Segue o baile. E aí terminou Sport 0, Fortaleza 0. Só para passar o contexto. Aí vamos lá. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque de jogador rubro-negro no adversário. Cara, meu irmão, assim, gente, eu queria também falar isso. Eu queria largar o aço em Daronco na arbitragem hoje. Vou tentar dar o máximo de zoom aqui. Não, eu não consigo ficar com a sensação de que não houve toque. Não consigo. Mas ao mesmo tempo você também não tem a certeza absoluta para um outro ângulo para cravar de fato que houve toque. E aí tem um toque, Nathan Mendes, ou ele simulou, ele se jogou, ele valorizou o lance, enfim. Cai na grande área e o juiz dá o pênalti por causa do bandeirinha que assinalou a falta dentro da grande área, tá? Bom, o Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a CBF a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esses não voltem a comprometer a lisura das competições. Cara, depois que Bruno Arleu cometeu aquela atrocidade na Ilha do Retiro no jogo de Sport e Palmeiras, infelizmente, meus amigos, é tromba. Notinha oficial, infelizmente não vai adiantar de nada, infelizmente é a realidade. Se depois que Bruno Arleu continuar apitando jogos da Série A, e hoje estava apitando inclusive o jogo, se eu não me engano ele apitou o Atlético Mineiro e Santos, se eu não me engano. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o Daron, com alguma penalização? Não, não vai acontecer absolutamente nada. E o Sport segue mandando suas notas oficiais por aí, né? Bom, régua passada nos lances polêmicos, vamos agora trazer aqui a coletiva de Daniel Paulista. Simbora. Boa tarde, Daniel. Mário do Correio de Atibaia. Queria que você analisasse essa partida, esses 90 minutos que o Sport enfrentou o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Como que você viu o jogo aí? Bom, primeiro salientar que enfrentar o Red Bull aqui é sempre muito difícil, um adversário com extrema capacidade, qualidade, muita dinâmica de movimentação, atletas de muito poder de movimentação, assim, de circulação de bola de um lado para o outro. E nós prevíamos um jogo muito complicado. Por isso até fizemos a opção de uma escalação um pouco diferente do que habitualmente vinha acontecendo, né, com 3 volantes, para tentar, pelo menos no primeiro tempo, ser um pouco mais seguro, mas sendo muito agressivo em termos de marcação, para conter essa movimentação que eles faziam, principalmente quando o Lucas Barbosa vinha para dentro, formava um losango no meio campo, junto com o John ali por dentro. Mas é aquilo, né, o futebol. Que acabou não funcionando, né? A ideia de Daniel Paulista de conter, fechar, preencher meio campo e tal, conter esse 4-4-2 vai do Bragantino com Lucas Barbosa, Gabriel, Eric Ramírez e John, não funcionou em nenhum momento do jogo, tá? Mas a ideia dele, né, acabou dando errado na execução. Só que acabou dando sorte, né, que o Sport empatou o jogo, mas merecia perder porque o desempenho foi horroroso. Bom, na prática, as coisas não aconteceram da maneira como nós esperávamos. Não porque não era o desenho ideal, mas que hoje, infelizmente, essa opção não deu certo, porque talvez por um dia ruim, calor, circunstâncias, a equipe não conseguiu ter a agressividade na marcação que nós gostaríamos, para nesse momento do jogo ser mais seguros.
e o Red Bull acabou encontrando muitos espaços, né? E no primeiro tempo foi, na minha opinião, assim, bem superior à nossa equipe. Apesar de o Sport também, em 2 lances, quase também ter tido a oportunidade de abrir o placar, mas nós reconhecemos que o Red Bull fez um primeiro tempo bem melhor. No intervalo, nós tentamos ajustar com uma única substituição naquele momento, apesar de na cabeça já há uma ideia de talvez até fazer mais que uma substituição, mas ainda fomos um pouco mais prudentes em fazer uma única troca com a entrada do Mateuzinho jogando por dentro, tentar dar um pouco mais de dinamismo e qualidade para que a gente conseguisse segurar um pouco mais a bola. Para o segundo tempo, acho que as coisas começaram a melhorar, apesar do Red Bull ainda ter tido uma boa oportunidade de cabeça no escanteio logo nos primeiros minutos, mas aos poucos o Sport começou a se encontrar. Teve o lance do pênalti, que é extremamente questionado, né? Porque eu particularmente não consigo entender. Não consigo entender o lance do Derek no primeiro tempo, que pra mim é muito pênalti. É muito pênalti. Se teve toque do Léo Pereira no jogador do Red Bull, o que teve no Derek então? Foi um atropelo, não foi nem um toque. E nem sequer o VAR foi chamado. Então, assim, são situações. Aí eu concordo com o Daniel, viu? Em relação à comparação de lances e tal. Tipo assim, era pra chamar o VAR pelo menos no lance de Derek Lacerda. Era pra chamar o VAR. E aí, possivelmente, seria marcado o pênalti a favor do Sport, né? Que interferem muito na dinâmica de um jogo e isso complica bastante. Mas após o pênalti nós fizemos já mais 2 substituições, onde nós entendimos que precisávamos de um pouco mais de força nas laterais e também um pouco mais de intensidade e energia pelo lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo. E aí acho que as coisas começaram a funcionar bem, principalmente após a entrada do Aderlan, do Barleta, que nós começamos a ter jogo pelos 2 lados, com o Mateuzinho e o Lucas Lima ainda dando mobilidade pelo meio do campo. Acho que as coisas começaram a se encontrar. E a gente foi crescendo, tomamos conta, acho que a partir do jogo, lógico que o Red Bull ainda encontrava espaço, porque nós começamos a nos expor, porque tínhamos que abrir, já estávamos perdendo, então precisávamos buscar um empate, né? Precisávamos criar oportunidades, e as substituições elas foram muito nesse sentido, tanto que a última substituição nós escancaramos o meio campo, né? Trouxemos o Lucas Lima para trás para tentar dar uma melhor qualidade de passe, para que essa bola chegasse com qualidade ao Mateuzinho, ao Romário, ao Barleta, ao próprio Derek, com a chegada do Aderlan pela direita, e funcionou. Nós tivemos oportunidades e acho que o gol veio a merecer a nossa equipe pelo que apresentou no segundo tempo, principalmente a partir dos 10 minutos. Acho que isso foi muito importante, buscar um empate nessas condições, jogando contra essa equipe do Red Bull que é muito qualificada, bem treinada. Eu acho que é um ponto que nós levamos e ganhamos o ponto aqui, buscamos esse ponto e sabemos que temos que continuar trabalhando, sabemos das nossas dificuldades, a gente nunca escondeu de ninguém que seria fácil. E vamos trabalhar o jogo a jogo. Agora, nos recuperarmos para jogar contra o Corinthians dentro de casa e tentar buscar a vitória para ir cada vez mais pontuando dentro da competição, que é o nosso objetivo. Acho que outro ponto que é salientar a estreia de um jogador de 16 anos. Isso mostra o nosso trabalho dentro do clube, de observação à categoria de base, né? Um atleta que teve a oportunidade em um dos momentos, quem sabe, quem está no nosso dia a dia, vê que nós estamos constantemente observando atletas da base, além de assistir todos os jogos, que quando é possível eu estou lá assistindo, ou então nós trazemos os atletas para treinar conosco, e o Vitor Hugo é um exemplo disso. Quando nós trouxemos uma equipe, a nossa equipe sub-17 para fazer um treino, ele demonstrou o potencial dele, a qualidade dele. É claro que é um atleta jovem, teve a sua primeira oportunidade, mas erros vão acontecer, continuar acontecendo, acontece com os mais experientes, imagina com o mais jovem, mas foi também uma partida interessante, que acredito que com o tempo tem uma carreira pela frente ainda a ser muito bem aproveitado, como outros atletas estão sendo trabalhados. Acho que é um exemplo claro para que todos dentro do clube façam o seu melhor. A gente está vendo, a gente está observando, e dentro da necessidade nós vamos colocar para jogar sem problema nenhum. Bom, Cara, só pra ressaltar aqui um ponto, pra gente fechar esse bloco aqui da coletiva de Daniel e os lances polêmicos, pra não alongar tanto esse vídeo, mais um ponto positivo que ficou é que o time batalha, né, pelo menos, é que o time briga, é que o time tem alma. Hoje pra mim foi mal escalado, não conseguiu fazer um bom jogo, foi envolvido pelo Bragantino, melhorou na reta final do segundo tempo e conseguiu achar um gol, né, ali foi um achado de um gol. Foi no bambo que a gente acabou achando gol e na briga e na batalha de Derek Lacerda. Mas pelo menos você tem um espírito de um time pelo menos que batalha. É meio que obrigação isso, tá ligado? Isso que a gente tá falando é obrigação. Mas pelo menos é algo, é um ponto a você destacar aqui, ó. Pelo menos isso aqui existe. A gente continua lutando nos jogos pra conquistar pontos. E ultrapassar a Chapecoense que fez 15 pontos, né? Eu falei de 16, mas não, fez 15. A gente tem que fazer 16 pra ultrapassar a Chapecoense. Restam 5 pontos. 1 vitória, 2 empates. A gente supera a Chapecoense e não passa essa vergonha de ser o pior time da história dos pontos corridos. Mas vai ser um dos piores muito provavelmente. Tem muitos jogos ainda, mas o Sport não dá muitos indícios de que vai ganhar muitos jogos daqui pro final do campeonato não, tá? Bom, é mais ou menos essa introdução geral para não deixar o vídeo muito longo, da parte das polêmicas de arbitragem. E é isso. Toda a coletiva pós-jogo do Daniel Paulista está na TV Sport. A gente depois pode até trazer mais uma pauta sobre isso, mas
eu vou parar aqui porque fica bom para um vídeo, um compilado mais enxuto. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto.